Fala galera, beleza? Beleza? No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a famosa lei da atração, sobre o tão famoso livro O Segredo. Será que realmente toda essa baboseira faz sentido, né? Será que realmente se eu sentar e ficar ali parado, só pensando, as coisas vão acontecer e aqueles que querem ficar milionários vão ficar milionários? E aí, deu certo para muitas pessoas? Não deu? O que eu acho sobre isso? Vamos nessa comigo? Para quem está chegando aqui, hoje eu queria até falar algo diferente. Geralmente eu sempre começo o vídeo pedindo para as pessoas curtir, comentar, né, compartilhar, ativar as notificações. Hoje eu não vou pedir isso. Para aqueles que quiserem, né, se você está aqui vendo o vídeo, é sinal que te despertou algum interesse. Então continua aí, vamos bater um papo aqui. E se você gostar, se você achar uma ideia válida, no final você deixa aí o seu curtir, o seu comentário, beleza? Então, eu vejo que essa é uma questão que as pessoas sempre me perguntam, sabe? Sobre o livro O Segredo. Sempre ali no Instagram, até quem não me segue, segue lá no Instagram depois, eu tô sempre colocando conteúdos legais lá também sobre desenvolvimento humano, autoconhecimento. Então eu sempre coloco algumas caixinhas ou algumas fotos. Recentemente eu coloquei uma foto de um painel que tem aqui na minha casa, fica até aqui no meu quarto, onde é cheio de post-its das coisas que eu mentalizo, que eu quero pra mim. E também algumas ações e atitudes que eu quero melhorar ou que eu quero colocar em prática na minha vida. E as pessoas perguntam se isso dá certo, né? Num outro vídeo, que eu também vou deixar o card dele aqui, eu falei sobre o milagre do amanhã. Uma das ações que eu tenho é fazer o que eu chamo de visualizações. E o que é isso? É aquilo que o livro O Segredo fala, né? Que é o poder que tem a nossa mente, o poder que tem aquilo que está no nosso subconsciente que a gente traz à tona. E se a gente parar para pensar, nós temos 3 formas de processo criativo. A primeira é o pensamento, a segunda é a fala e a terceira é a ação. Então, tudo começa pelo pensamento. E o livro, o que eu acho que é meio que uma idiotice, meio que uma babaquice, na verdade, é você achar que aquilo que está no livro acontece de fato só se você pensar, né? E pelo contrário, eu acredito que dentro desses 3 processos, o mais importante é a ação. Na verdade, nem há um mais importante do que o outro, né? Todos são importantes, todos esses processos são importantes, mas a ação, ela te faz executar. E o livro, O Segredo, e também o documentário do Netflix, né, que foi tão falado quando foi lançado no mundo todo. E eu não estou tirando mérito disso, pelo contrário, eu acho que sim, ajudou muitas pessoas e fez a diferença na vida de muitas pessoas. Quando eu li o livro lá atrás, eu não entendi muita coisa. Hoje, recentemente eu li o livro e eu vi que realmente faz sentido, mas é só um processo, é só parte, né, de um todo. E quando você faz só parte, claro que não vai dar certo, né? Todo o processo, ele precisa ser concluído e executado em etapas para que dê certo, né, a meta final. Então, o livro fala muito só sobre isso, só sobre o pensamento criativo. E eu acho que a gente precisa, eu tenho certeza que a gente precisa colocar em prática para dar certo qualquer coisa, essas 3 formas de criação. Então, nós temos primeiro o pensamento, que é aquilo que eu faço todos os dias pela manhã, que é o pensamento, a criação do pensamento, né? A mentalização. Então, quando eu vou lá e escrevo no post-it as coisas que eu quero, eu primeiro penso sobre aquilo. O que aquilo vai me trazer? Quais são as emoções que tem? Vou te dar um exemplo claro, assim, eu sonho em ter uma casa e aí tá lá no meu post-it, comprar uma casa. E aí então eu sonho como é essa casa, eu penso como é essa casa, qual seria o sentimento que eu tenho em morar nessa casa, a gratidão que eu tenho por conseguir morar nessa casa, né? Quais são os detalhes, como é o quarto, a cozinha, eu quero uma varanda grande, um quintal cheio de árvores, que árvores vai ter, tudo isso eu estou criando dentro do meu pensamento, né? E depois eu vou falar sobre isso, né? Eu vou verbalizar tudo isso, que é o próximo passo, quando você começa a falar, né, sobre os seus sonhos, os seus projetos, para que eles possam começar a acontecer. E em terceiro, a gente tem aí a ação, né? Quais são as ações que eu tomo
para que isso aconteça, né? No meu caso, quais são as ações que eu tomo todos os dias para ter uma casa? É juntar uma quantia de dinheiro todo mês? É me organizar? É começar a procurar os locais aonde eu quero, né? E você, quais são as suas ações que você toma todos os dias? É fazer uma faculdade? Quais são as ações e os passos que todos os dias você toma para isso se tornar realidade? É ter um novo emprego? É para quem é os e-mails que você está mandando? Quais as empresas que você está procurando? Isso é ação. E são essas ferramentas que te ajudam a criar todo esse processo de desenvolvimento que a gente tem, desenvolvimento humano. Então, o segredo do livro por si só é muito bacana, mas ficar só no pensamento não vai te ajudar em nada. Geralmente as pessoas acham que meditar é sentar num cantinho e que as coisas vão fluir. Eu sinto muito te informar, isso não é verdade. Essa é só uma parte dos conceitos que a gente tem de criação, mas é muito importante que você siga esse processo para que as coisas evoluam e comecem a dar certo para você. E realmente faz todo sentido. Quando eu comecei a colocar essas ações em práticas na minha vida, mudou tudo. A gente tem a qualidade dos nossos pensamentos, julga muito de quem a gente é. E se eu pudesse dar só um conselho no vídeo de hoje, era que você experimente, né? Experimente fazer essa tentativa de mudar esses conceitos. Então, a primeira coisa é realmente faça aquilo, né, que você pretende. Faça um estudo, escreva, sabe? Coloque os seus pensamentos em ordens para aquilo que você está almejando, né, para os seus desejos, para o seu desenvolvimento. Depois, comece a falar esses desejos, esses pensamentos, esses quereres que você tem. E, por fim, comece a fazer pequenas ações para que isso de fato aconteça. Mas é um processo que quando você começa, você vai ver que as coisas vão dando certo, porque você está pensando sobre aquilo, você fala sobre isso todos os dias, e aí as coisas vão acontecendo. Então, eu sugiro que você coloque em prática isso na sua vida. Sugiro também que leia o livro O Segredo e veja o documentário, é muito bacana, mas como uma forma de pensamento crítico, para que você tenha as suas próprias definições do que é legal, do que você aproveita e não aproveita, né, nesse documentário e nesse livro. Tem um pensamento do Buda muito legal, fala que o caminho da felicidade é o caminho do meio. Nem um extremo, nem o outro, caminho do meio. Para as coisas darem certo, a gente precisa conseguir equilibrar, né, todos esses pensamentos criativos. Pois bem, meus amigos, encerramos por aqui mais um vídeo. Se você tiver gostado, então, deixe aí o seu joinha, o seu comentário, ou depois faça o teste de colocar esses pensamentos criativos. Depois volta aqui e fala se deu certo para você, combinado? Muito obrigado, até o próximo vídeo e Namastê!